Fala galera, aqui é o professor Rogério Figueiredo, seja bem-vindo ao nosso canal. Se você ainda não é inscrito, se inscreve aí, porque agora nós vamos resolver a prova SSA 3 de 2020, né? Entrada de 2020. Deixa comigo. Questão 13. Sara escreveu 3 números de 4 algarismos, cuja soma vale 12.345, sendo o primeiro número 6.789. No segundo número, Sara apagou o algarismo da dezena, e no terceiro, ela apagou os algarismos da centena e unidade de milhar, conforme indicado a seguir. Então, nós temos aqui os dois números, tá? Então, que algarismos, respectivamente, Sara apagou na dezena do segundo número, na unidade de milhar e na centena do terceiro número? Vamos lá, preste atenção a essa questão, questão simples, dentro de operações, né, de números, questão de somar apenas, né? Então a gente vai fazer o seguinte, olha, o primeiro número é o número 6.789, ok? O segundo número é esse aqui, ó, esse número aqui. Então, 2, 0, e aqui tem um espaço. Eu vou chamar isso aqui de A, ok? E aqui eu vou ter 9. O terceiro número é esse número aqui, ó. Vou ficar com um espaço que eu vou chamar de B e esse espaço aqui que eu vou chamar de C. Então, eu chamei esse cara aqui de A, esse que era de B e esse cara de C. Bem, e aqui vai ser o quê? O número 37. A soma, meus queridos, tem que dar o quê? Tem que dar esse número aqui, 12.345. Então, como é que vamos ficar aqui? Ó, vamos escrever esse número 12.345. O que é que eu sei? Eu sei que a soma aqui tem que terminar em 5. Então, eu tenho 9, com mais 9 eu tenho 18, 18 com 7 eu tenho 25. Então, vai quanto para lá? 2. Tudo bem? Agora, a soma aqui tem que terminar em 4. Olha, eu tenho 2, né? Deixa eu escrever aqui, ó. 2 mais 8 mais A mais 3. Tudo isso tem que terminar com 4. Veja, a soma disso passa de 4. Então, é 14 ou 25. Só que não dá para ser 25, porque quando eu somo aqui, ó, 2 com 8 dá 10. 2 com 8 aqui dá 10. Com mais 3 daria 13. Não tem como chegar em 24. Então, aqui realmente eu tenho que ter 1. Tá? Então, para ter 1 eu tenho 10. Com mais 3, 13. Com mais o valor daqui. Então, logo eu já sei o valor de A. O valor de A vai ser 14 menos 13, que vai dar 1. Então, eu já tenho o valor de A aqui, tá? Então, vamos colocar aqui A igual a 1. É o nosso valor. Só que fique atento ao seguinte, aqui não tem 14. 14 passou de 9, né? Então, aqui é 4, vai 1, ok? Então, eu vou escrever agora para achar o outro elemento. Então, 1 com mais 7, com mais 0, com mais C. Tudo isso tem que terminar com 3. Olha só. 1 mais 7, 8. 8 mais 0 continua sendo 8, tá? Mais algum valor. Aqui não pode ser acima de 9, não é? Então, 8, para encontrar um número que termine em 3, só pode ser o número 13. Então, 8, o valor de C vai ser 13 menos o 8. O que eu vou encontrar? Ó, 13 menos 8, o C
será igual a 5. Então, já tenho C igual a 5, o A igual a 1. Restando agora para mim encontrar o seguinte, sim, detalhe, aqui não é 13? 3 vai mais 1. Olha só, aqui eu tenho que somar 12, que é o finalzinho aqui. Então, para encontrar agora a letra B aqui, eu tenho 1, certo? Que é 1 daqui, mais 6, mais 2, mais B. Tudo isso tem que dar 12. Tranquilo, né? 1 mais 6, 7, com mais 2, 9. Eu vou passar para lá, eu vou ficar com B igual a 12 menos 9. Isso vai ficar igual a 3. Então, gente, observe o que ele está pedindo na questão. Será apagado na dezena do segundo, número na unidade de milhar e na centena do terceiro número. Então, eu já sei que tem que ser 1. Então, esses aqui estão fora, esse está fora. Então, um desses aqui. Agora, atente pelo seguinte, ele diz que o próximo número da sequência é a unidade de milhar, ou seja, unidade de milhar do terceiro número é o B. Então, quem foi o B? O B foi 3. Então, aqui eu tenho 1, 3, 5. Muito cuidado com isso, né? Então, a nossa alternativa correta, a letra B. Beleza? Vamos para a próxima questão. Um retângulo tem comprimento com medida x mais 2, largura com medida x menos 1 e sua área mede 108 metros quadrados. Qual será o valor da medida da área desse retângulo se aumentarmos em 5% a medida do seu comprimento e em 10% a medida de sua largura? Gente, essa questão aqui é uma questão muito simples que trata de área misturada com porcentagem, só que tem um detalhe. Ele diz que vai ser aumentado o comprimento e a largura em relação ao valor anterior. Então, quando a gente faz o cálculo da área original, nós temos o seguinte, a área vai ser x mais 2 vezes x menos 1. Isso vai me dar um total de 108 metros quadrados. Tudo bem? Essa é a primeira área. A segunda área, o que vai acontecer? A área linha vai ser aumentando em 5%. Gente, quando eu aumento em 5%, se ligue, uma coisa é 100%. Quando aumenta em 5%, ela se torna 105%. Só que 105% significa dizer que é 1,05. Então, se eu estou aumentando, eu tenho que multiplicar por 1,05. 1,05 quem, Rogério? Eu vou multiplicar o que ele diz que é o 5% da medida do comprimento. O comprimento é x mais 2, então eu vou ficar com x mais 2 multiplicado por 1,05. Não é? Essa multiplicação eu estou fazendo porque a área do retângulo você sabe muito bem. Multiplicado por x menos 1, certo? Multiplicado por 10%. Se algo é 100%, quando eu acrescento ou aumento 10%, ele vai se tornar 110%. Indo na mesma pegada aqui, 110% igual a quem? A 1,10. Então, eu vou precisar multiplicar aqui por 1,10. Perceba agora, eu vou dar uma arrumada aqui. Eu vou colocar esse cara junto com esse, a ordem não altera, né? Então, eu vou ter x mais 2 vezes x menos 1 multiplicado por 1,05 vezes 1,10. Meus lindos, quem é esse cara aqui? Esse cara aqui é a área inicial. O que ele quer saber? Qual será o valor da medida da área desse retângulo depois de ter efetuado esses aumentos percentual? Então, a área desse retângulo vai ficar a área anterior
multiplicado pelo resultado disso. E o resultado disso vai dar aí exatamente o quê? Ó, 1,05 multiplicado por 1,10. Então, 0,00, ok? Multiplicado por 1 fica 5,01. Multiplicado por 1 de novo, 5,01. Essa soma aqui vai dar 0, ó, 5, 5, 1, 1. Quantas casas decimais? 4. Então, 1, 2, 3, 4. Então, a área inicial vai ficar multiplicado por 1,155, tá? Não precisa colocar o zero. Bem, mas a área inicial vale 108. Então, é só eu pegar 108 e multiplicar por 1,155. Ok, galera? O que eu posso já ver daqui? Ó? 8, fazer essa multiplicação aqui implica de encontrar o seguinte resultado. O resultado de 124,74. Esse aqui é o valor que a gente está procurando. 124,74. Beleza? E aí a nossa alternativa é letra D de Deus. Tenho certeza que você entendeu, beleza? Vamos para a próxima questão. Questão 15. Para qual valor temos o mínimo da função f de x igual a 2 menos 5 vezes o cosseno de 2x? Gente, essa questão aqui ela está tumultuada desde o início, desde o enunciado da questão, tá? Perceba, para qual valor? Para qual valor de quê? Qual valor de quê? Temos o mínimo da função. Bem, eu posso subentender que ele está querendo saber o mínimo da função aqui, mas esse enunciado estaria ruim, tá? Então, partindo do princípio que é o mínimo da função, o que é que nós vamos fazer? É bem simples, ele está falando de uma função cosseno. Gente, na função cosseno ou na função seno, o mínimo e o máximo da função original, tipo da função f de x cosseno x, o intervalo máximo e mínimo é exatamente entre menos 1 e 1, certo? É esse intervalo. Por quê? Porque o ângulo do cosseno, o eixo do cosseno, né? Se a gente lembrar aqui, ó, na circunferência, a gente tem cosseno, né? Aqui. Então, 0 grau, o cosseno vale 1. E quando eu tiver aqui, ó, π, o cosseno vai valer menos 1. Então, vai de menos 1 até 1, tá? Então, o que a gente tem que fazer? Simplesmente pegar e substituir aqui para achar esse mínimo. Rogério, como é que eu faço a substituição? Fica tranquilo. De maneira prática, você vai substituir esse cara aqui todo por menos 1 e depois por 1, tá? Quem der o valor menor vai ser o mínimo. Tudo bem? Então, vamos lá. Eu pego aqui f de x vai ser 2 menos 5 multiplicado. Então, primeiro eu vou multiplicar por menos 1, certo? Por menos 1. E aí, nós encontraremos o quê? Ó, 2 multiplicado aqui vai ficar mais 5 igual a 7. E aí, quando eu fizer agora o f de x, 2 menos 5 multiplicado por mais 1, eu vou encontrar que valor, gente? O valor vai ser 2 menos 5 igual a menos 3. Então, o mínimo dessa função é esse cara aqui. Esse é o mínimo.
E esse cara aqui é quem, Rogério? O máximo. É o máximo. Tá? O intervalo vai de menos 3 a 7. Mas o que que acontece? Ele está pedindo o mínimo, gente. E aí gerou um problema. Não tem o mínimo na resposta, só o máximo. Então aqui não pode ser. Mas Rogério, eu achei 7 porque eu usei menos 1. Mas você tem que entender que o intervalo ele é mínimo e máximo. Eu não posso ter o intervalo, não é, limitado à esquerda com um número maior com limitado à direita. Então o mínimo é esse cara aqui. Então não tem resposta essa questão. Provavelmente ela deve ser anulada. Tudo bem? Não tem como achar a resposta. Tá? Então vamos para a próxima questão. Questão 16. No plano cartesiano representado a seguir, temos a imagem de um ícone formado por um conjunto de pontos de coordenadas x, y. Que figura obteremos se, para cada ponto do ícone, trocarmos as coordenadas x, y? Ó, eu tenho que trocar as coordenadas x, y. Você pode estar estranhando aqui, ó, o x aqui, o y aqui, Rogério. E aí, me buguei. Fica tranquilo, dá no mesmo, não tem problema nenhum. Bem, uma coisa ele está falando, que ele vai trocar apenas as coordenadas. Vamos lá, supondo que eu teria aqui, ó, um ponto nessa posição aqui, vou chutar um valor, tá? Um ponto aqui 3 e aqui 2, certo? Então eu teria 3, 2 e 3, pela regra que ele colocou aqui, 2 e 3. E quando eu invertesse, né, a inversão ficaria 3 e 2. Perceba, qualquer ponto que eu fizer aqui e inverter, o que vai acontecer? Vai continuar nesse quadrante. E nesse quadrante, você vai observar das figuras que ele deu, qual o que está nesse quadrante. Tá bom? Se tiver mais de um, a gente vai analisar. Vamos ver o que aconteceu. Olha só, a figura original é essa, tá? Ele diz que invertendo, né, as cotas das coordenadas, eu vou ter que tipo de figura? Gente, se manteve-se no primeiro quadrante, então só pode ser essa alternativa, porque essa daqui está no quarto, essa está no terceiro, essa está no segundo, essa está no quarto também. Então, é simples a questão, a nossa alternativa é a letra D. Beleza? Entenderam aí? Vamos para a próxima questão. Questão 18. Os 12 atletas do time de voleibol da Escola Viver Bem estão sendo entrevistados pelo seu treinador para definir quais são os jogadores titulares. Em determinado momento, o treinador perguntou o número de esportes que os atletas praticam além do voleibol. O resultado era apresentado no quadro abaixo, ou melhor, ao lado, né? Qual é aproximadamente a variância do número de esportes praticados por esses atletas, além do voleibol? Então, qual a variância do número de esportes praticados por esse atleta, além do voleibol? Observe aqui, ó, que eu tenho uma tabela dizendo, não é, a resposta de cada aluno do número de esporte praticado além do voleibol. Então, eu não vou levar em consideração o voleibol, até porque a variância que ele está pedindo é essa variância além do voleibol. Tá bom? Vamos pegar um espaço aqui para a gente resolver. Vamos lá. Quais foram as respostas? Gente, preste atenção. Essa questão aqui, aparentemente, parece uma questão de média, né, para que você calcule a variância, só que média simples, mas não é. É uma média ponderada. Como é que é ponderada, Rogério? Porque você vai fazer o seguinte, você vai criar uma tabela onde você vai colocar o número de praticantes que tem essas frequências aqui. Então, vamos lá. Eu tenho aqueles alunos que não praticam nenhum esporte além do voleibol,
né? Então, eu tenho uma quantidade de alunos, tá? Que vai ser quanto essa quantidade? Ó, que não pratica. Vamos lá. Vou riscando aqui, tá? 1, 2, 3, 4. 4 alunos não praticam, né? Isso aqui, não praticam um outro esporte. Então, aqui é a minha frequência. Agora, que pratica um esporte a mais, né? Então, 1, 2, 3, 4 e 5. 5. E agora, vamos lá, aqui, 2, né? Que pratica mais de praticam 2 esportes. Então, 1, 2. São 2 que praticam 2 esportes. Agora, o que praticam 4? 4. Então, vou puxar aqui. 4 vai ser quanto? Bem, ó, 4 vai ser só ele mesmo, tá? O que acontece aqui, minha gente? O que acontece? Deixa eu dar uma caprichada aqui para ficar mais bonito. O que vai acontecer aqui para a gente fazer? Vamos lá. Olha só, aqui é a minha frequência e ele está pedindo a variância. Gente, para calcular a variância, isso é um trabalho grande. A primeira etapa que nós temos que fazer é a média. Vamos calcular essa média aqui. A média é uma média ponderada, vai pegar o quê? 0 vezes 4, mais 1 vezes 5, mais 2 vezes 2, mais 4 vezes 1. Tudo isso dividido pelo somatório das frequências. Ó, 4, 5, 9, com 2, 11, com 1, 12. Tá? Mas é lógico, né? Porque são 12 alunos. Tudo bem? Então, a minha média aqui vai ficar quanto? A minha média será quanto? Aqui, ó, 0 vezes 4, 0. 1 vezes 5, 5. 2 vezes 2, 4. E 4 vezes 1, 4. Então, 4 com mais 4, 8. 8 com 5, 13. Então, a minha média é 13 dozeavos. Não precisa se dividir, pelo menos agora, né? Deixa isso aqui, porque não vai dar uma divisão exata. Então, 13 dozeavos. E aí, o que a gente calcula? Como é que a gente calcula a nossa variância? Nossa variância, ela é calculada pelo o desvio, né, de cada parte elevado ao quadrado multiplicado pelo peso. De cada parte o que, Rogério? De cada representação dessa aqui. Então, 0 menos 13 sobre 12 elevado ao quadrado multiplicado pelo peso, 4. Mais, ó, 1 menos 13 sobre 12 elevado ao quadrado multiplicado por 1. Mais, ó, 2 menos 13 sobre 12 elevado ao quadrado multiplicado por 2, que é esse 2 daqui. E, finalmente, 4 menos 13 sobre 12 ao quadrado multiplicado por 1 vez. Tudo isso tem que ser dividido pela soma da frequência, que é 12. Tudo bem? Isso é um cálculo grande que tem que ser feito aqui, mas vamos lá. Aqui vai ficar menos 13. Menos 13, a variância vai ser dessa primeira parte, menos 13 sobre 12 elevado ao quadrado vezes 4, mais esse cara aqui, ó, essa subtração aqui. Essa subtração vai dar menos 1 sobre 12 elevado ao quadrado vezes 1. Não vou botar mais esse 1 não, porque não vai alterar em nada. Essa aqui vai ficar 11 sobre 12 elevado ao quadrado vezes 2. Mais, isso aqui vai ficar, ó, 12, 4,
4 vezes 12, 48. 48 menos 13, 35. 35 sobre 12 elevado ao quadrado. E tudo isso dividido por 12. Gente, eu posso pegar esse 12 aqui, não é, como fração, e divide e multiplica pelo inverso. Então, no final, eu vou multiplicar tudo aqui por 1 sobre 12. Tudo bem? Bem, esse cálculo todo aqui, você pode fazer com calma. Você vai verificar que você vai encontrar aí o resultado de 2.148, né? Estou dando uma afilada aqui, 2.148, certo? Sobre 144. Então, você vai pegar 2.148, 144 multiplicado por 1 sobre 2. Isso vai dar aqui 1 sobre 12. Isso vai dar aproximadamente 1,24. Uma questão que demandou muito trabalho, muito tempo para fazer, mas sempre cai no SSA 3, uma questão trabalhosa feito essa, que compensa com as outras que são bem fáceis, né? Então aqui nossa alternativa, letra E. Tranquilo? Vamos para a próxima questão. Questão 19. Para que valores de B a equação x² mais y² menos 2x mais 6y mais b é igual a zero representam a circunferência? Vamos lá. Essa equação aqui está representada a equação geral da circunferência, né? Então, preste atenção no seguinte. Para conseguir resolver isso, eu faço a seguinte técnica. Vamos lá, vou reescrever aqui x² mais y² menos, né? Deixa eu só apagar aqui. Menos. Oba, bora lá, borracha. Borracha. Apaguei. Vamos lá. Menos 2x mais 6y mais b igual a zero. Tudo bem? Como é que a gente faz isso? Veja, eu costumo completar a equação para transformar em equação reduzida. É como se eu pegasse a geral, transformar na reduzida. Como faz isso, Rogério? É só eu completar os trinômios. Se você perceber, eu tenho x² menos 2x e está faltando alguma coisa para o trinômio. Quem é esse valor? Olha, a técnica é o seguinte. Você vai pegar o número que está aqui, tá? Menos 2, e dividir por 2, certo? Esse valor que você vai achar, no caso menos 1, você vai levá-lo ao quadrado. Você eleva esse cara ao quadrado. Então, você vai ter menos 1 ao quadrado igual a 1. E você vai completar. Como, Rogério? Isso assim, ó. Você vai completar aqui com esse valor que você achou, mais 1. Tudo bem? Vamos lá. Prosseguindo. Agora, vamos escrever com parâmetro y. Mais y, tá? Ao quadrado, mais 6y, tudo bem? Mais 6y, e quem vai ser aqui? Vamos lá, mesma coisa. 6 dividido por 2 é igual a 3, tudo bem? 3. E aí, nós vamos ter igual aqui a 3 ao quadrado, que vai dar 9. E eu completo aqui com 9, tá? Mais 9. O b eu repito, então fica mais b igual a zero. Meus queridos, o que acontece? Na matemática, equação, o que você faz de um lado tem que fazer do outro. Esse 1 e esse 9 surgiram aqui, então tenho que colocar ele do outro lado. Então tenho que botar um mais 1 aqui e um mais 9. Por quê? Porque senão não faz sentido eles aparecerem aqui. Como se fosse uma balança. Se eu botar um peso de um lado, eu tenho que botar um peso do outro. Tudo bem? Então, ela vai se transformar no seguinte, ó. Dá uma olhada e quem é isso aqui? Isso aqui vai ser x, tá? Isso aqui vai ser x menos 1 elevado ao quadrado. Se você resolver, você volta para cá.
mais esse cara aqui vai ser o quê? Ó, y mais 3 elevado ao quadrado, certo? E aqui eu vou ficar com mais b igual a 10. Meus lindos, é o seguinte. A fórmula de representação de equação reduzida da circunferência é a seguinte. X menos a ao quadrado mais y menos b ao quadrado igual a raio ao quadrado. Tudo bem? Então, o que está além disso aqui? É esse b. Eu vou colocar para lá. Então, eu vou repetir aqui x menos 1 elevado ao quadrado mais y mais 3 ao quadrado igual a 10 menos b. Veja, esse cara aqui é o raio ao quadrado. Só que assim, o raio ao quadrado, esse resultado aqui tem que ser um resultado positivo. O raio não pode ser negativo. Então, o 10 menos b tem que ser o quê? Maior do que zero. Quando eu desenvolvo isso, eu vou ter que 10 é maior do que b ou b é menor do que 10. E para que eu tenha uma circunferência, eu tenho que ter um raio positivo. Logo, a minha resposta aqui é a letra B. B menor do que 10. Beleza? Vamos para a próxima questão. Questão 20. Qual a lei de formação gera o gráfico ao lado? Eu olhando para essa questão, eu posso fazer o seguinte, observar se ela é seno ou cosseno, a primeira coisa que eu vou ver. Veja, ele está aqui na seguinte situação. Nesse ponto aqui, esse pontozinho aqui, deixa eu colocar de vermelho. Esse pontozinho aqui é o valor de menos 1. Menos 1 quando? Quando x for 0. Veja, menos 1 quando x for 0 não pode ser o seno. Por quê? Porque quando eu tenho seno de 0, seno de 0 é 0. Então, o ponto estaria aqui. Só que o seno, o cosseno de 0, né? Eu estou substituindo o x. Seria igual a menos 1. Ou melhor, 1. Só que o que é que acontece? Isso pode ser invertido. Então, pode ser 1 ou menos 1. Tá? Então, aqui poderia ser 1 ou menos 1. Então, logo eu vou observar o cosseno. Tá? Então, como é que a gente vai fazer aqui? Outra coisa, eu poderia colocar aqui e substituir para achar o valor exato. Tá? Vamos lá. Se eu pegar aqui, eu só vou olhar para os cossenos. Olhar para essa e para essa. Tá? Se eu escrever aqui, no lugar de x, eu colocar 0, eu teria nessa primeira o cosseno de 0. Quem é o cosseno de 0, meu querido? O cosseno de 0 é igual a 1, tá? Então, qual o cálculo que ficaria aqui? Ficaria 2 menos 3 vezes 1. Isso vai me dar aqui resultado menos 1, que é o ponto que está aqui. Mas testaremos aqui, ó. Se eu substituir 5 vezes 1, daria 5. E quando eu coloquei no 0, não deu. Então, não precisa nem perder mais tempo. A resposta correta é a letra A. Tudo bem? A resposta correta é a letra A. Tá? Se você quisesse testar um outro ponto, esse ponto aqui, por exemplo, tá? Que ponto é esse, Rogério? Olha, para x eu tenho π
e para y eu tenho 5. Vamos testar novamente na vencedora, vamos ver o que é que vai dar. F de π, na letra A, né? Vai ser 2 menos 3 vezes o cosseno de π. 3 vezes o cosseno de π. Quem é o cosseno de π, gente? O cosseno de π é menos 1. Então, menos 1. Como é que ficaria? 2 menos 3 vezes menos 1, que daria com certeza aqui o resultado 5, realmente comprovando a minha resposta é a letra A. Beleza? Vamos para a próxima questão. Ana montou uma rifa para ajudar na formatura da escola, com bilhetes numerados de 1 a 100. Qual a probabilidade do bilhete sorteado nessa rifa ser um número ímpar ou um número maior que 40? Veja bem, gente, se eu tenho uma rifa de 1 a 100, e aqui já está na ideia de porcentagem, ser ímpar, a probabilidade de ímpar é o seguinte, a probabilidade de ímpar é você pegar 50% desses números. Equivale a 50%. De 1 a 100, eu tenho 50 números pares e 50 números ímpares. Concorda comigo? Então, para ser ímpar, a probabilidade é 50%. Firmeza? Agora, a probabilidade para ser maior que 40. Qual a probabilidade de ser maior, um número maior que 40? Bem, número maior do que 40, eu tenho 60 números. Então, a probabilidade de ser maior do que 40 vai ser igual a 60%. Tudo bem? Só que é um detalhe. Existe a situação dos números que são ímpares e maiores do que 40. Então, a probabilidade de ser ímpar e maior que 40, né, interseção com 40, vai ser quanto? Bem, eu tenho 60 números depois de 40. Bem, se eu tenho 60 números, significa que 30 deles são ímpares e também maior do que 40. Desses números aí. Logo, eu tenho 30% na minha interseção. Então, como é que a gente faz o resultado da probabilidade que eu estou procurando? Vai ser o quê? 50% mais 60% e eu tiro a interseção para não contá-la duas vezes. Então, menos 30%. Isso vai me dar um cálculo de 80% e a nossa resposta é a letra D. Questão simples de probabilidade que eu tenho certeza que você acertou. Vamos lá? Vamos para a próxima questão. Questão 22. Estudando sobre vetores, João observa o relógio da parede que está marcando 9 horas e 15 minutos, conforme figura ao lado. Ele supõe que o ponteiro das horas mede 3 centímetros e dos minutos 5 centímetros. E imagina que cada ponteiro é um vetor que sai do centro do relógio e aponta na direção dos números na extremidade do relógio. Assim, nesse horário, João pode afirmar que o vetor resultante da soma dos dois vetores correspondentes aos ponteiros da hora e minuto é um vetor que tem módulo aproximado de. Vamos lá. Observando aqui esse gráficozinho aqui, né, no caso esse relógio, ele está marcando nessa situação 9 horas e 15 minutos. Gente, na realidade, essa questão também tem um probleminha. No real, 9 horas e 15 minutos, ele não forma esse ângulo de 180 graus. É impossível isso. Na realidade, ele faz uma curvinha aqui, não é? Porque quando ele já está aqui em 15 minutos, quando ele já sai daqui, esse relógio, esse ponteiro ele já se movimenta em direção ao 10. Mas vamos considerar pela imagem, tá? Então, considerando pela imagem, eu tenho dois vetores. Eu tenho o vetor dos minutos, nesse sentido,
certo? Que ele diz que vale 5 centímetros. Então, aqui é 5. E aqui eu tenho outro no sentido contrário, que é o das horas, que é 3 centímetros. Então, a primeira coisa é achar o módulo. O módulo vai ser 5 menos, não é? O 3, que está no sentido contrário, menos 3. Tá? O módulo será menos 3, né? Não precisa botar menos 3. O módulo é isso aqui, menos 3, que vai ficar igual a 2, certo? 2 centímetros. Esse é o módulo. Então, pode ser essa ou essa, né? 2 centímetros. E aponta na direção do número 3. Lógico, vai apontar na direção do número 3. Por quê, meus queridos? Porque o 3 tem um tamanho maior. Então, esse é o módulo. Uma questão de vetor fácil, mas faltou uma informaçãozinha aqui da palavra considerando que esteja nessa situação, hipoteticamente, tá? Ou então ele poderia ter colocado um relógio com defeito, né? Congelou nessa posição. Então, seria melhor. Mas a nossa resposta aqui, 2 centímetros na direção, nessa direção aqui, tá? Do 3. Então, a resposta é a letra C. Não sei como a banca vai questionar isso. Você pode, de repente, questionar também, mas não sei. Tá bom? Vamos para a próxima questão. Questão 23. A figura ao lado mostra 3 círculos concêntricos e 2 diâmetros perpendiculares. Se os círculos têm raios que medem, respectivamente, 4, 6 e 7, quanto mede a área da parte pintada? Meus lindos, mais uma questão. SSA 3 sempre vem uma questão de áreas e aqui é a segunda. A primeira foi aquela com porcentagem e aqui é a nossa segunda. Perceba, olha para esse gráfico. Esse pedacinho aqui não é igual com esse que eu vou pintar aqui, ó. Vou pintar ele de... Vou pegar um cinza. Um cinza. Vamos pintar ele aqui, ó. Ó. Não seria esse pedaço? Então, o que que eu faço? Eu vou tirar esse cara daqui e jogar ele para cá. Tá? Então, eu tirando ele, eu venho para cá. E esse cara daqui eu jogo para cá. Então, eu só tenho que me ligar nessa parte aqui, ó. Nessa área aqui. E o que é isso aqui, gente? Essa área toda aqui é o quê? 1/4 da circunferência maior, do círculo maior. E qual o raio do círculo maior? 7. Desprezo esse, porque eu já coloquei aqui, desprezo esse que eu coloquei aqui. E aí ficou muito fácil. É você calcular a área do círculo todo e dividir por 4. Então, vai ser a área dividido por 4, que vai me dar o quê? Ó, π vezes o raio. O raio é 7, 7 ao quadrado, dividido por 4. Beleza, então eu vou ter 49 π sobre 4. Bem, 49 dividido por 4, bem simples, né? Aqui vai dar 12. 12 vezes 4, 48. Não é? Subtrai, sobra 1. Então, 1 você completa com 0 aqui. 10 dividido por 4, 25. Então, você teria aí como a área procurada como 12,25 π. Questão fácil demais, letra E. E vamos para a próxima questão. Próxima e última questão, gente. Vamos lá. Na fila de embarque, Ricardo aborda passageiros com o propósito de vender a assinatura de uma revista. Após ter mantido contato com 20 passageiros, sua taxa de sucesso nas vendas foi de 55%. Após abordar mais 5 passageiros, sua taxa de sucesso subiu para 56%. Dentre esses 5 últimos passageiros abordados, para quantos ele conseguiu vender a assinatura de revista?
Vamos lá, gente. Inicialmente eu tinha o quê? 20 passageiros. 20 passageiros, 55% representa quanto? 55% de 20 vai ser o quê? Vamos escrever aqui. 55 dividido por 100 vezes 20. Se eu simplificar aqui, ó, esse cara com esse, eu vou ter o quê? Aqui eu vou ficar com 5 vezes e dividindo 55 por 5, eu vou ter 11. 11. Então, nas minhas primeiras vendas, eu achei 11. Só que agora, eu estou agora na procura de quanto eu vendi, porque eu aumentei para 6% o meu total. Então, vamos pegar o total de abordados. Então, eu abordei 25 pessoas, porque foi 20 na primeira. Só que agora, eu tenho um cálculo de 56% de 25. Então, o que aconteceu? Bem, eu pego 56 sobre 100 e multiplico por 25. Aqui eu posso simplificar também. Corta esse com esse. Eu vou ficar com 25 4 vezes. E vou dividir 56 por 4. 56 por 4 vai dar exatamente quanto? 56 por 4. Aqui dá 1, não é isso? Sobra 1 aqui, desce 6. 16 dividido por 4, 4. E aí, 4 vezes 4, 16, resto 0. Então, 14. O que aconteceu, galera? De 11 passou para 14. Essa ampliação, o que eu consegui vender, tá? Foi o quê? Mais 3. Logo, passou em 56%. A nossa letra correta é a letra C. Espero que vocês tenham entendido todas as explicações. Qualquer coisa, deixa no comentário, compartilha esse vídeo para a galera, todo mundo que fez o SSA 3, tá? Para que mais pessoas possam ver. Não esquece de se inscrever no canal, também se inscreve aí nas minhas redes sociais que vão aparecer, porque agora é com você.